ela está no Nick BR e ela vai contar um pouco a trajetória dela, né? A trajetória como uma pessoa formada em estatística e trabalhando num lugar onde produz dados sobre TIC no Brasil. Então, pode começar, Meira. Você tem quantos minutos? 35 minutos, mais ou menos, é isso? Sim. Muito obrigada pela introdução e pelo convite. Estou muito feliz, gente, de estar aqui. Queria estar na ENSE presencial, né? Pena que não é presencial. Mas eu também sou muito fã da ENSE, igual a Anitta. Deixa eu compartilhar, gente, que eu sou meio ruim no Teams. Achei. Por que não aparece minha janela? É naquele botãozinho que tem uma setinha por cima? Não, vou compartilhar, aí tá a janela, só que meu PowerPoint está aqui e ele não aparece como opção, Rain. Agora apareceu. Foi? Tá. Estão vendo a apresentação? Sim. Deixa eu só aumentar. Coloca em tela cheia. Sim. Gente, então, eu sou a Maíra. Não, mas espera, Maíra, não tá em tela cheia. Não. Ué, para mim tá. Então, porque você compartilhou o aplicativo, A né? Compartilha a tela, talvez. Eu compartilhei a janela, não é isso que eu tô fazendo. Tá. Tem que ser tela cheia. Compartilhar. Isso, isso. Agora bota em tela cheia. Isso, perfeito. Agora tá. Então, gente, no meu caso, eu tentei colocar toda a minha carreira em uma linha do tempo, nesse slide. Então, lá em 2009, eu entrei para a ENSE. E eu cheguei sem saber muito o que eu estava fazendo ali, o que era um curso de estatística. E fui aprendendo com o tempo, foi muito difícil no início, o meu ciclo básico foi bem complicado, reprovei algumas matérias, eu realmente, minha base também não era muito boa, e, enfim, eu acho que eu aprendi a estudar na ENSE, eu acho que eu não sabia o que era isso antes de viver a ENSE, mas aí em 2010 eu gosto de contar esse caso aqui, de que eu trabalhei como recenseadora do censo de 2010, porque trabalhar no censo me fez gostar de pesquisa, porque trabalhando no censo, né, conheci mais a fundo sobre questionários, sobre o campo em si, como acontece. Eu, na época, fui recenseadora no meu bairro mesmo, então eu fiz 2 setores censitários. Não sei se vocês sabem, setor censitário é como o IBGE define a área para ser pesquisada, né? E aí eu peguei 2 setores, que seriam como se fossem 2 quarteirões. E aí você vai de domicílio em domicílio, enfim. Essa experiência para mim foi muito interessante. E foi bem rápido, assim, por eu ter pego só 2 setores. Acho que eu devo ter trabalhado 2 meses no censo, porque você tem que voltar na casa da mesma pessoa, muitas vezes até encontrar ela, né? Então por isso que demora um pouco para passar. Mas é isso. Então, 2010, já na graduação da ENSE, eu trabalhei nesse período. E aí fui ali, continuando na ENSE. Em 2013, eu comecei a procurar estágio, porque não sei se ainda é assim, mas na ENSE a gente só podia fazer estágio depois de fazer inferência. E inferência era só no 4º semestre. Então, eu lembro que eu consegui estágio nessa seguradora, o nome da seguradora é Generali Brasil Seguros. O estágio foi muito importante para mim nesse lugar, porque lá que eu aprendi a programar, né? Na época era SAS que a gente usava. E, enfim, eu acho que todo o meu conhecimento de programação, apesar da gente ter disciplinas na ENSE, né, a gente aprender, acho que só quando coloca em prática mesmo que a gente entende de fato. Então, ali eu meio que aprendi SAS. Na época eu lembro até que eu era meio preconceituosa com R, hoje eu sou fã número 1 de R, então eu fico também impressionada de como as coisas mudam, né? Na época eu achava R um saco e feio, a aparência do R, e hoje eu amo. Enfim, aí eu aprendi muito SAS, na Generali como... Não, e aí eu fiquei 1 ano como estagiária e fui efetivada e fiquei mais 1 ano como analista. Então, lá, o meu trabalho era no setor de... Eu trabalhava com seguro residencial, mas a maior parte era com automóvel, né, que era o forte da Generali. E aí eu trabalhava com precificação de seguros. O que seria isso? A questão realmente de formar o preço do seguro. Então, quando você vai fazer um seguro do seu automóvel, por exemplo, você responde o seu sexo, né, a sua idade, a região que você mora, né, o bairro, se você tem garagem, todas essas informações elas estão contribuindo para o preço do seu seguro. Então, quanto mais jovem você é,
maior vai ser o seu seguro. Mulheres, geralmente, têm o preço melhor, um pouco mais baixo que os homens, porque as mulheres são mais cautelosas, geralmente, né, do que os homens. No caso, no mundo do seguro, isso é conhecido, enfim, não sei se é um fato de verdade. E, além disso, é isso, ter garagem vai melhorar o seu seguro, ter tido um seguro anterior vai melhorar, enfim, a gente fazia todo esse modelo por trás do preço, e, além disso, eu também lembro que trabalhei com modelo de risco, o risco de ter um sinistro, né? Sinistro seria quando você causa algum dano ao veículo. Enfim, na seguradora tem alguns termos diferentes do que a gente está acostumada, mas eu lembro de trabalhar com a parte de modelagem também. Era bem legal, eu gostava bastante de trabalhar lá, mas eu decidi tentar um mestrado na ENSE. E começava no começo de 2015 o mestrado, então eu fiz a prova, e aí quando eu vi que eu passei para o mestrado, eu pedi demissão da seguradora e comecei o mestrado na ENSE, que eu sou apaixonada, inclusive fico ansiosa para o dia que a ENSE vai fazer um doutorado que seja online para eu poder fazer daqui de São Paulo. E aí, no mestrado, eu trabalhei... não, e rapidinho, só para falar da graduação, o meu TCC foi com um seguro, a gente fez um modelo, e meu orientador foi o Gustavo. E aí a gente fez um modelo de propensão a contratar um seguro, que eu acho que foi isso. E aí, no mestrado, a minha dissertação foi com a Aline e a Denise como co-orientadora, e a gente trabalhou também com um método chamado, porque o termo é em inglês, que é R Indicator, que a gente traduzia por indicador R, que é um indicador de medir a representatividade de uma amostra. E foi muito interessante para a gente, acredito que para a Aline também, a gente conheceu esse método que não era muito aplicado aqui no Brasil, então a gente teve que estudar enfim, foi bem interessante, a gente usou a PNAD contínua do IBGE para avaliar a amostra da PNAD, e foi isso no mestrado. Aí, no meio do meu mestrado, eu recebi a bolsa, né, para fazer o mestrado. Eu decidi procurar emprego, porque eu tinha medo do mestrado acabar, da bolsa acabar, e eu estar sem emprego, e aí eu arrumei, só que eu queria um emprego mais tranquilo, para eu conseguir fazer uma dissertação. Talvez, se fosse um CLT, eu não ia ter uma flexibilidade maior. E aí eu consegui uma bolsa no IPEA, que aí a bolsa pagava mais do que o mestrado, e aí o meu chefe do IPEA era bem tranquilo, então eu conseguia ter flexibilidade de fazer a dissertação, ou de encontrar a Aline e Denise para conversar sobre a dissertação, e deu tudo certo, consegui, então, trabalhar e terminar o mestrado ali fazendo a dissertação. E aí, no IPEA, eu fui contratada, inclusive fui contratada com uma amiga da ENSE, fomos contratadas juntos para fazer o mesmo trabalho, que era para criar criar uma interface para o nosso chefe da época, que ele trabalhava com comércio exterior, e ele não sabia usar R, e então a gente foi contratada para usar o pacote Shine, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um pacote que faz exatamente isso, de construir uma interface mais amigável para quem não sabe o R. Então, a gente criou para ele uma ferramenta que ele conseguia clicar nas informações que ele queria e vir um resultado para ele. Então, por exemplo, como era comércio exterior, se ele quisesse saber o que o Brasil exportou para os Estados Unidos no mês passado, e aí aparecia para ele. E foi bem legal, porque é isso, eu aprendi um novo pacote do R na época. Ali eu já era fã de R já, porque eu fiquei fã de R no mestrado. E é isso, então foi muito interessante trabalhar no IPEA. Aí fiquei lá 2 anos, um ano fazendo dissertação, o outro ano sem. E aí eu vim trabalhar em São Paulo, nesse lugar chamado nick.br, que eu vou explicar melhor nos próximos slides. E aí é isso, na época eu lembro que vir para São Paulo era uma questão para mim, não por São Paulo em si, mas porque eu nunca tive a pretensão de sair do Rio, mas foi muito bom ter conversado com os professores para perguntar a opinião deles, e aí 2 professores da ENSE conheciam essa empresa, então falaram bem, e aí eu sempre pensava em não vir, né? E aí uma vez meu pai falou assim para mim, não, tenta, e se você não gostar, você volta. E aí já estou 7 anos nessa empresa, estou aqui, deu tudo certo e gostei. Mais uma coisa que eu botei nessa linha do tempo, que eu acho interessante, foi que ano passado eu fiz um curso fora, pago pela empresa, de amostragem, que vocês vão perceber quando eu falar mais do trabalho em si que eu faço hoje, que é basicamente o nicho da amostragem que eu trabalho, né? E aí esse curso é um curso que eu vou também falar mais no final, mas que é sobre amostragem.
E aí, por isso que no meu título está sobre produção de estatísticas TIC no Brasil, que é o que eu trabalho hoje. TIC, para quem não sabe, quer dizer Tecnologias de Informação e Comunicação. E o que é isso? É tecnologia em geral, tudo é tecnologia. Então, o notebook é uma tecnologia, a rede social é uma tecnologia, o e-mail. Então, quando a gente fala de TIC, a gente está englobando muitas coisas. E aí eu vou explicar para vocês melhor o meu trabalho, para vocês conseguirem entender o que seria TIC. Primeiro falar da empresa, né? O nome da empresa é NIC.br, que quer dizer Núcleo de Informação e Coordenação do .br. Ele foi criado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil. Esse comitê é um grupo de pessoas que se reúnem para discutir a internet no Brasil. E desse comitê saem muitas... dessas reuniões que eles têm, né, saem muitas coisas que realmente se efetivam. Então, as leis, várias coisas também são discutidas nesse comitê, e aí o comitê, lá em 2005, teve a intenção de criar o NIC para cuidar do registro.br, que seria um dos centros. Então, o NIC ele tem 6 centros dentro dele, que a gente chama de 6 departamentos, né? Um deles é o registro.br, que alguns de vocês já devem ter ouvido, que é onde são registrados todos os domínios.br. Então, se você algum dia precisou ter um domínio.br, você provavelmente teve que entrar em contato com o registro para contratar. E aí, a partir do registro, eles tiveram a ideia de criar outros centros que seriam de estudos, para retornar, né? Porque o NIC ele é uma empresa privada sem fins lucrativos. Então, todo o dinheiro que é vindo do registro, eles retornam para a população com estudos para desenvolver, né, a internet em geral. E aí existe o CERT, que é um departamento daqui que cuida da segurança da internet, que é um centro de estudo que estuda sobre isso. Tem o CETIC, que é onde eu trabalho, que eu vou falar melhor. Tem o CEPTRO, que é o centro que estuda redes e operações, o CWeb, de tecnologias web, e o IX, que é o de ponto de troca de tráfego. Na verdade, o IX, ele coloca pontos pelo Brasil para melhorar a internet. E o CETIC, que é o meu centro, ele antigamente o nome era Centro de Estudos de Tecnologia da Informação e Comunicação, por isso que o nome era mais fácil, a sigla era mais fácil, né? Mas hoje a sigla é Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, que nada mais é, gente, é o centro que faz pesquisas para saber como está a população em relação à tecnologia em geral. Então, sobre o CETIC, esse ano a gente faz 20 anos de CETIC, inclusive vai ter um evento que, se vocês se interessarem, na página do CETIC vai dar para entrar online, vão ser 2 dias de palestras bem interessantes. E o CETIC, então, é um centro que produz pesquisa sobre TIC, produz dados, né, sobre isso. Aí dentro do CETIC a gente tem essas 4 áreas, mas a primeira, que é o nosso core, que é o Centro de Produção de Dados Estatísticos TIC, seria realmente todas as pesquisas que a gente produz, que eu vou falar melhor, mas a gente também capacita, ou seja, dá alguns cursos em alguns lugares. No caso da gente da estatística, a gente capacita em metodologia, né? E tem a parte de inovação, que a gente está sempre estudando o que está vindo aí, não só de novo, mas até coisas antigas que nunca foi estudado, para melhorar as nossas pesquisas. E é isso. E com as nossas pesquisas, todas as pessoas que usam as nossas pesquisas, muita gente é produtor de políticas públicas, enfim, é muito usada, inclusive, na área acadêmica, por isso que eu estou falando das pesquisas para vocês também poderem usar os nossos dados. Esses são exemplos das pesquisas que a gente faz, ainda tem algumas que não estão aí. Então, todas são amostrais, né? Probabilísticas, e todas são sobre TIC. Então, todas as pesquisas, por exemplo, diferente do IBGE, o IBGE produz também muitas pesquisas, mas com vários enfoques diferentes. Todas as nossas pesquisas vão estar sempre focadas em tecnologia, em saber, por exemplo, a TIC Domicílios, que eu vou falar melhor, ela é uma pesquisa domiciliar que vai perguntar ao indivíduo como ele está usando a tecnologia. A Kids Online vai perguntar às crianças. A TIC Educação, ela vai investigar das escolas, enfim, a TIC Provedores vai saber como os provedores de internet estão usando, fornecendo a tecnologia. A TIC Governo Eletrônica é uma pesquisa que investiga as prefeituras e os órgãos estaduais e federais, como eles estão usando tecnologia. Mas, enfim, vou falar melhor de algumas, não de todas. A TIC Domicílios é a nossa principal pesquisa, por ela ser a maior que a gente faz, né, em termos de número de entrevistas, e ela é presencial, né? Então,
É uma entrevista que está até coleta de dados aqui, entrevista face a face. Esse CAP seria que é uma pesquisa, é uma entrevista presencial com auxílio de um computador. Então, no caso, o entrevistador está com um tablet na mão. Então, o objetivo, como eu disse, né, ele é medir a posse, o uso, o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às tecnologias. Os módulos que a gente tem na pesquisa, que são investigados no questionário, são esses. Então, a gente tem perguntas, por exemplo, de comércio eletrônico, que se você vendeu pela internet, ou se você comprou, habilidades digitais, o que você consegue fazer, mas não só online em si, mas o que você tem de habilidade digital mesmo. Então, se você, por exemplo, já copiou um arquivo e moveu para uma outra pasta, isso é uma habilidade digital. Enfim, a gente tem muitas perguntas, o nosso questionário é bem grande e sempre focado em tecnologia. A população alvo da TICDOM, a gente chama de TICDOM, mas TICDOMicídios, né? São os domicílios e os indivíduos, ou seja, a gente também vai ter perguntas para saber quais tecnologias aquele domicílio tem, né? Então, se aquele domicílio tem um computador de mesa, se ele tem um tablet, se ele tem um notebook, se ele tem Wi-Fi, e também perguntas para os indivíduos sobre ele, né? Sobre como ele usa. Essa TIC Domicílios é uma pesquisa amostral, claro, e ela para toda pesquisa que você vai selecionar uma amostra, precisa de um cadastro, né? O nosso cadastro é a base do censo demográfico. No caso, esse é o de 2010, porque é o único que foi disponibilizado, o de 2022 deve estar sendo disponibilizado por agora, né? É uma pesquisa de abrangência nacional, ela acontece todo ano, e esse é o período de coleta. O plano amostral, ele é probabilístico, né? Mas é uma amostra complexa, né? Então, ela é estratificada, conglomerada em 3 estados. Eu ia até aprofundar nisso, só que depois eu pensei que, como iam ser pessoas de vários níveis da graduação, eu não sabia se alguém já teve amostragem ou não como curso, aí enfim, iria dar muito trabalho explicar o plano amostral da TIC Domicílio sem ter noção de amostragem antes. Então, mas a gente tem um relatório metodológico de todas as nossas pesquisas que vai explicar tudo isso detalhadamente. Então, a amostra de respondentes nossa são 23.856 domicílios no Brasil, né? E desses 23.000, 21.000 são os indivíduos que responderam para TIC Domicílios e os 2.600 e pouco respondem a Kids Online, porque a Kids Online ela também é uma pesquisa presencial com crianças, né? No caso, crianças e adolescentes de 9 a 17 anos, e ela compartilha a mesma operação de campo da TIC Domicílios. Então, é a mesma equipe, só que ou aquele domicílio vai responder TIC Domicílios ou ele vai responder TIC Kids Online. E aí, enfim, depois que a base de dados, né, que a gente tem as respostas, então, primeiro a gente selecionou uma amostra, né, depois teve a coleta de dados, e aí quando a gente tem as respostas, a gente pondera, ou seja, coloca um peso para cada domicílio, para cada indivíduo, calibra, faz correção de não resposta, e todos os nossos resultados são disponibilizados no nosso site com proporção, total, margem de erro, todos os nossos indicadores, né? E a gente também tem os microdados disponíveis para download. Então, da TIC Domicílios e da Kids Online, qualquer pessoa pode baixar os nossos microdados e trabalhar com os nossos dados. O que, enfim, é interessante de trabalhar ou na graduação ou no mestrado, enfim. Aí, as outras pesquisas que a gente tem, né, que eu mostrei ali, todas têm um objetivo geral em comum, que é entender, né, avaliar a infraestrutura que eles disponibilizam, compreender como as tecnologias são utilizadas, identificar ali as limitações, os benefícios, enfim, todas vão ter um objetivo em comum. E só para falar muito rapidamente sobre algumas, a TIC Saúde, por exemplo, ela investiga os estabelecimentos de saúde, os médicos e os enfermeiros. E então ela tem um questionário para os estabelecimentos, que é o gestor do estabelecimento que vai responder, né? E um questionário para o médico, um questionário para o enfermeiro. Essa pesquisa, a amostra dela é selecionada a partir de um cadastro nacional de estabelecimento de saúde, que é o CNEST, que é pelo DataSUS que a gente consegue. A TIC Educação, por exemplo, ela tem 5 públicos-alvo. Ela investiga as escolas, os gestores, então, no caso, esse questionário, o gestor vai estar respondendo informações da escola e dele, né? E investiga também os coordenadores pedagógicos, os professores e os alunos. Então, tenta entender como cada um desse público está usando a internet, usando as tecnologias. A TIC Educação, a amostra dela é selecionada a partir do cadastro, que é o Censo Escolar da Educação Básica, que vem do INEP.
Aí a gente tem a TIC Empresas, que investiga as empresas brasileiras, só que são só empresas com 10 ou mais pessoas ocupadas, ou seja, as microempresas, 9 pessoas ou menos ocupadas, não são investigadas na nossa pesquisa, TIC Empresas. E o cadastro, que selecionamos a amostra, é o SEMPRE, que é o Cadastro Central de Empresas, ele é fornecido pelo IBGE. E a TIC Cultura é uma pesquisa que a gente investiga 7 equipamentos culturais diferentes, então a gente faz um questionário com os arquivos, com os bens tombados, com as bibliotecas, cinemas, museus, teatros, pontos de cultura. E então cada equipamento tem um cadastro, né? Por exemplo, os bens tombados a gente pega do IFAM, que é de patrimônio histórico, a biblioteca do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, enfim, a gente seleciona cada amostra dessa. São questionários também, tem algumas diferenças nos questionários. E então é isso. Mas então, essas pesquisas que são com estabelecimentos, elas não são os microdados não são fornecidos aberto ao público no nosso site, exatamente por ter toda uma confidencialidade envolvida nos dados. Mas a gente faz acordo com as universidades para a universidade solicitar para a gente os microdados e para vocês trabalharem, né? Então, todas as pesquisas também têm microdados disponíveis. Geralmente, a gente já tem acordo com a maioria das universidades, mas aí vocês teriam que entrar em contato para saber, para conseguir usar, né? A TIC Domicílios não. A TIC Domicílios, ela está disponível para qualquer pessoa baixar. E aí, então, só voltando aqui, sobre o trabalho do estatístico em tudo isso, né, em todas essas pesquisas. A gente trabalha praticamente em todas, praticamente não, todos esses livros aqui, essas pesquisas, o estatístico, nós somos 4 estatísticos aqui, contando o meu chefe, né? E nós trabalhamos em todas. E a gente trabalha desde o começo da época, quando o analista está criando o questionário, a gente ajuda ele, se precisar, né, a entender até a questão dos filtros de questionário, a pensar também de como fazer uma melhor pergunta. Mas a maioria das nossas pesquisas também segue padrões internacionais, então são pesquisas que também são coletadas em outros países, então a gente não pode mudar muito o questionário, porque tem que ser comparável internacionalmente. Mas então a gente participa desde o questionário até o campo. No caso, não é a minha empresa que faz o campo, a coleta, né? Quem faz é uma empresa terceirizada, que era o Ibope, que depois mudou de nome para o IPEC, e agora o IPEC foi comprado pela Ipsos, então, no caso, hoje é a Ipsos. Algumas pesquisas dessas, a maioria não é presencial, a presencial é a TIC-DOM, a Kids Online. A TIC Educação também tem ano que ela é presencial, então o entrevistador vai nas escolas para entrevistar todos esses públicos, o coordenador, o aluno, o professor, mas todas as outras elas são pesquisas por telefone. Então, mas também é feito pela mesma empresa, que é a Ipsos. E então, aí o estatístico daqui vai trabalhar em todas as fases. Aí, na parte da seleção da amostra, aí é claro que é realmente exclusivamente nós estatísticos. Então, nós selecionamos a amostra, aí controlamos o campo, na volta fazemos a consistência dos dados, fazemos a ponderação, né, que é a criação do peso, calibramos, produzimos todas as tabelas com os números para os analistas, enfim, conseguirem analisar. E, enfim, ajudamos os analistas, inclusive, na análise ou com alguma forma de cruzamento extra para tentar entender melhor o fenômeno enfim. E aí, por isso que tem esse slide para além das pesquisas, porque além da gente trabalhar em todas as pesquisas, a gente tenta sempre estar produzindo conhecimento também. Então, a gente tenta ir em muitos congressos. Esses aí são exemplos de coisas que eu fiz, são 4 exemplos do que eu fiz aqui. Então, esse primeiro trabalho aí, ele foi... Então, tá vendo o R Indicator? Eu aprendi ele lá na dissertação com a Aline, e eu apliquei ele com a pesquisa TIC Domicílios aqui. Então, eu calculei esse indicador para verificar a amostra da TIC-DOM. E aí eu apresentei ele no SINAP, por exemplo. Na Examp, eu, uma amiga, a Denise e a Samela fizemos esse trabalho em conjunto, que é o nome do trabalho é Controle Estatístico de Confidencialidade para os Microdados da TIC Empresas. O que seria isso? Lembra que eu disse que a gente não disponibiliza os microdados da TIC Empresas abertamente, exatamente por ter um problema ali de sigilo, né? Então, existe uma técnica estatística que se chama
em português se chama isso, né? Controle estativo de confidencialidade, e a gente estudou essa técnica para aplicar os microdados das TIC Empresas. Então, hoje a gente já terminou esse trabalho, a gente vai disponibilizar em breve no site todos os microdados da TIC Empresa, porque a gente fez um trabalho de não só de anonimizar e de desidentificar a empresa, mas a gente fez um trabalho de tentar entender quais variáveis realmente aumentavam o risco de ser identificada, e aí, enfim, todo um trabalho, né? Mas foi um trabalho muito importante para a gente aprender, para a gente conseguir, né, disponibilizar esses dados para todos, porque eu acho que é importante, né, quando você é um produtor de dados, que realmente esteja disponível para uso de todos. E aí esse trabalho de confidencialidade ele vai ser aplicado em todas as pesquisas, assim. Então, um dia a gente pretende que os microdados de todas as pesquisas estejam disponibilizados no site para todos. Outro trabalho que foi feito com o Marcos e com a Denise, que foi apresentado no Easy, no pôster, o Marcos que foi. Esse trabalho, foi um trabalho, na verdade, que eu achei muito legal, que eu trabalho aqui, né? E ele estava fazendo mestrado na ENSE. Aí eu acho que ele acabou o mestrado e foi para o doutorado da ENSE também. Na época do doutorado, ele queria fazer um artigo sobre a dissertação dele. E a dissertação dele usou a TIC domicílios. E aí ele quis fazer esse trabalho que era formas de comparar como a TIC domicílios estava sendo diferente do que o IBGE produz. Porque o que acontece? O IBGE, na PNAD contínua, tem um suplemento de TIC. Então, o IBGE também tem perguntas de TIC. Claro que é diferente da gente, porque a gente é um centro especializado nisso, então o nosso questionário é muito grande e muito... Enfim, tem muita mais informação de TIC. O IBGE ele faz algumas perguntas nesse suplemento, só que uma das perguntas é sobre acesso à internet no domicílio e acesso à internet pelo indivíduo, né? E o nosso número diferenciava do IBGE. O percentual que a gente dizia que de brasileiros que usam a internet era diferente do percentual que o IBGE dizia. E o Marcos ele quis exatamente entender essas diferenças, e aí eles me chamaram para trabalhar junto, e foi bem interessante da gente comparar o questionário, não só o questionário, mas tentar chegar no número do IBGE com muitas perguntas nossas. Então, era mais um estudo de tentar entender as diferenças na forma de perguntar, e também isso demonstra como uma pergunta faz diferença, né? Como saber perguntar faz diferença no... Eita, apertei sem querer, gente. Como é que volta? E aí esse foi do Easy. E esse último seria o curso que eu falei que eu fiz ano passado. Aí eu coloquei o nome do instituto, né, do curso. Esse curso era um curso de 2 meses e a gente tinha 3 matérias, uma de amostragem, outra de análise de dados de amostra complexa, e o outro, na verdade, é um workshop que era mais uma aula prática do curso de amostragem. E eram aulas de segunda a sexta, foi um curso muito intenso, que, para mim, que trabalho com amostragem, com pesquisa, foi muito enriquecedor. E fora que, enfim, é como se fosse um intercâmbio, então foi uma experiência incrível em geral. E é isso, gente, muito obrigada. Esse aí tá meu e-mail. E aqui tem um QR Code para acessar o site do CETIC, mas se não conseguirem pelo QR Code, é só botar cetic.br e lá tem todas as informações que eu falei aqui mais detalhadamente. Como é que eu tiro? Obrigada, Maíra. Estava tentando ligar aqui o microfone. Bernardo Ferreira levantou a mão. Deixa eu ver se tem... Ah, não teve nenhuma pergunta. Bernardo Ferreira, você não quer botar a sua pergunta no chat? Gente, esse negócio de apresentar sem ver nada, você não sabe nem se você perdeu a conexão e está falando sozinha. Acontece. Ó, várias pessoas te dando parabéns aqui no chat. Alguém Legal. foi incrível. O Bernardo tinha levantado a mão, quando ele disse levantou a mão. Ah, foi sem querer. Eu achei que ele tinha uma pergunta. Ninguém tem pergunta para Maíra? Gente, eu entendo que eu não falei muito de mim. Falei mais da empresa. Mas... Não, mas é interessante. Eu tenho várias perguntas. Na verdade, eu fiquei pensando, será que não quer me dar um emprego também? Porque... Não, eu acho interessante pelo uso dos microdados. Realmente, eu acho que quem está estudando é legal.
E é tipo, é um outro lugar que faz pesquisa probabilística com metodologia, com amostragem complexa, que não é o IBGE, né? É, Então, alguém falou aqui, conheci o Nick por um evento que vocês fazem todo ano. Eu fiquei muito interessada, tentei acessar os dados, não consegui extrair, então posso pedir? Sou estudante de estatística da UF. sim. Se você. Da TIC Domicílios, no caso, eu acho que você conseguiria sozinha, mas se for outra pesquisa, é só mandar e-mail. Dentro do site mesmo, acho que tem uma parte de acordo de microdados, aí lá está escrito qual e-mail você tem que mandar, mas pode mandar para mim também e eu encaminho qualquer coisa. Deixa eu ver se parece mais. Se ninguém fazer pergunta, eu faço, então. Eu tenho duas perguntas. Uma é relacionada à amostragem, né, que é uma área da estatística. Eu queria saber, assim, você, né, da sua vivência, assim, os alunos que estão na graduação, que gostariam de seguir essa carreira, seguir essa área, o que você indicaria, né, durante a graduação, em termos de conhecimento, já buscar para trabalhar com amostragem? Essa é a minha pergunta. E a outra em relação à inteligência artificial, se tem sido usada no dia a dia do seu trabalho, alguma coisa que você faça, desenvolva na pesquisa. Então, sobre a amostragem, gente, eu tive na ENSE 2 matérias, eu acho que era amostragem 1 e amostragem 2. Na época eu achei ok, não era um foco meu, mas, como eu disse, pesquisa sempre me motivou muito. Inclusive, a Aline dava um curso no último período da graduação que falava das pesquisas do IBGE. Aí eu lembro que é ali que eu me interessei muito por IBGE, fiquei viciada em IBGE. E aí é isso. Então, aí na dissertação, por eu usar a PNAD contínua, tive que tentar entender o plano amostral da PNAD contínua. E ali que eu comecei a entrar mais nesse mundo. E aí foi isso. Então, quando eu vim para o NIC, já tinha minha dissertação, né? Então, não foi tão complicado entender o plano amostral da TIC Domicílios. Então, mas é isso, assim, não consigo saber um curso, claro, tem esse que eu fiz, mas é fora, é caro, enfim. Não sei se vai ser acessível para as pessoas. Ah, não, mas eu acho que tem bolsa nesse curso. Tem como conseguir bolsa. Mas é um curso bem renomado na área de amostragem, porque Michigan tem enfim, os primeiros da amostragem fizeram um curso em Mística, ou começaram esse curso em Mística, criaram esse curso. O Pedrão, no caso da ENSE, é uma referência absurda de amostragem, né? Eu tenho muito contato com o Pedrão, porque ele é consultor daqui do NIC também, então a gente está sempre trabalhando juntos, com a Denise também às vezes. Mas, enfim, curso de amostragem específico para indicar no Brasil, eu não saberia. No mestrado também fiz alguma matéria de amostragem. Mas fiz também matéria de qualidade de dados em pesquisa no mestrado. Enfim, mas realmente é um nicho menor e que você vai se entendendo com as pessoas. E aí o EXAMP, né? EXAMP é um congresso de amostragem e metodologia de pesquisa que eu acho bem interessante para quem gosta dessa área. A gente vai em todos os EXAMP já nos últimos anos. Mas a EXAMP também não é um congresso que ele é bianual, mas às vezes não tem, né? Tem ano que não tem EXAMP, isso é triste. Mas é um congresso também que, para quem gosta de trabalhar em pesquisa e amostragem, eu acho que é essencial. E sobre IA, no caso, se você está perguntando sobre chat GPT, eu uso sim, mas assim, eu uso como, estou no R fazendo um trabalho e aí deu um erro que eu tentei resolver e não consegui. Antigamente eu ia mais para o Google e via no Stack Overflow, não sei o que. Hoje em dia eu já pergunto realmente direto para o chat GPT e ele me fala o erro. Mas às vezes ele não consegue, aí eu tenho que ir realmente para o Stack Overflow. Foi o que a Anitta falou, tem muitos erros no chat GPT, muito probleminha. Também questão de texto, então eu escrevo um e-mail que eu acho que pode ficar um pouquinho melhor, eu peço ajuda, mas às vezes ele não consegue melhorar também. Então eu fico com a minha versão. Mas o uso é mais assim, não é todo dia, nem. Mas assim, ele está ali, acho bem legal que ele existe. Eu levantei a mão para falar depois, vou fazer uma propaganda da Ência. Então, a Maíra estava numa grade antiga, né? Hoje em dia, na Ence, a gente tem tido com uma frequência ótima
algumas eletivas. Então, hoje em dia, a gente tem uma de amostragem, que é obrigatória, mas tem 2 eletivas que têm sido dadas com bastante frequência, que é análise de dados amostrais complexas, que fala tudo sobre o planejamento de uma pesquisa complexa e como analisar, e amostragem avançada, né? Essas disciplinas o IRA tem dado, então, para o aluno da ENSE que queira saber um pouco mais de amostragem, eu sugiro que não fique só na obrigatória e que faça também as eletivas quando elas estiverem sendo oferecidas, né? E tem sido oferecido com bastante frequência. Então, tem um caminho aí para trilhar, sabe? A Renata Pacheco também Renata Duarte tinha levantado a mão. Mas era para falar exatamente isso. Ah, foi falando bastante. Porque de uma grade antiga, eu acho que a gente ainda ia mudar aqui a tela para ver a programação, para ver se a gente ainda tem horário. A gente mudou a grade em 2016. Então, a gente ainda tem tempo. O Wesley perguntou aqui, calma aí, deixa eu achar aqui a pergunta. Ouvi que você falou que você trabalhou no Censo, e eu também trabalhei, mas ele trabalhou no 2022. E ele queria te perguntar se a sua experiência trabalhar no Censo te ajudou com a graduação, de alguma forma. Eu acho que me ajudou a ter esse olhar para o IBGE que eu não tinha. Eu também conheci outras pessoas que trabalharam no Censo em outras coisas. Eu trabalhei como licenciadora, mas conheci gente que trabalhou com codificação. Então, que era inclusive eu lembro que era a codificação da pergunta de religião. Porque a pergunta era aberta, a pessoa falava a religião dela, e aí o codificador ele tem que colocar essa religião num código, né? Então, enfim, foi uma forma de entender o que é o censo, a grandeza do censo, e eu não sei se todo mundo passa por essa experiência de compreender o que o IBGE faz e a grandeza disso. Então, foi uma forma de eu ver como o IBGE é incrível. Não tem nenhuma nova pergunta. Deixa eu ver. Não, o Gabriel fez. O Gabriel perguntou como faz para conhecer de antemão as variáveis das bases, as perguntas, né, do questionário. Sim, todas as nossas pesquisas, a gente tem lá o dicionário de variáveis. Então, mesmo essas que o microdado não está disponível, o dicionário de variáveis está. Então, você já consegue saber quais variáveis você vai ter quando você pegar a base, quando você pedir o acordo para ter a base, né? Então, a TIC Empresa, a TIC Governo Eletrônico, todas vai ter... Eu acho que toda pesquisa vai estar assim, indicadores, publicações, microdados. Aí, quando você entra na aba de microdados, vai estar lá, dicionário de variáveis, baixa aqui. Aí vai estar um Excel, todas as variáveis, com as categorias, para você já ter noção do que você vai ter, né? Claro, gente, que essas que são por acordo, você não vai ter o nome da empresa, o CNPJ, nada disso, tá? Mas vai ter o dicionário e dá para saber quais as perguntas que tem, né? Quais as variáveis. Mas a gente também faz aqui, lembrei agora, o uso da sala de sigilo. Então, a IBGE também tem isso. Então, se vocês precisarem usar uma pesquisa nossa com o CNPJ, aí é outro tipo de pedido, que aí vocês têm que vir até aqui trabalhar daqui, de uma sala aqui. A gente vai dar para vocês um notebook com as bases, só que esse notebook não vai ter internet. A gente, de antemão, já vai baixar os pacotes que você precisar, né? Porque, enfim, é uma sala que você não vai ter acesso. E, no caso aí, você vai produzir tudo que você quiser produzir, vai deixar com a gente vai avaliar se o que você fez não vai, né, tirar o sigilo, e aí a gente envia depois. Tem várias universidades que estão usando agora essa sala de sigilo. Então, o Emerson acabou de perguntar o que te motivou a fazer o mestrado? Que me motivou? Olha, eu lembro que eu estava na seguradora, né? E apesar de eu gostar do trabalho em si, de tudo que eu aprendi, gente, eu aprendi muito naquela seguradora. Inclusive, eu acho que tudo que eu sei de Excel hoje foi lá que eu aprendi. Parece que eu não aprendi nada depois. Eu aprendi tanto lá que foi muito avançado, assim, e o SAIS, como eu falei, né? Só que, ao mesmo tempo, eu não queria trabalhar com aquilo para sempre. Porque, sei lá, é diferente. Gente, então, tem diferença de área privada que tem lucro, área privada sem lucro, área pública, tem toda uma diferença. E, no caso, a seguradora, pelo menos no meu caso lá, por
visar lucro, era muito trabalho. Eu achava um pouco tóxico essa coisa do horário em si. E aí era isso, eu gostava do trabalho, mas falava, eu não quero essa vida para mim. E comecei a pensar o que eu queria. E aí eu vi que o mestrado da ENSE, ele é muito legal, porque ele não é... Desculpa aí o pessoal da estatística teórica, mas ele... Todo mundo ali em cima, meu não. Mas ele... eu sempre quis aplicada, né? Eu queria aplicar o que eu aprendi. E aí eu achei o mestrado da ENSE incrível. Eu também, no início, lembro que eu gostava de demografia, então eu até achei que quando eu entrasse no mestrado da ENSE, eu ia um pouco da linha da demografia, porque eu não sei se vocês sabem, ele tem 3 linhas: demografia, geografia e estatísticas públicas. Só que aí não adianta, né? A estatística pública ganha meu coração. Então, eu entrei achando que ia ser da demografia e não fui. Então, teve isso. As motivações foram eu gostar dos tópicos que o mestrado aborda e querer sair da seguradora naquele ano. Certo. Deixa eu ver. Não, o Gabriel agradeceu sua resposta. Muitas pessoas fizeram elogios também, a Sandra. A gente ainda tem uns minutinhos. Se alguém quiser perguntar alguma coisa mais para a Maíra. Deixa eu fazer uma pergunta, então. Eu sei que a amostragem foi muito importante para você, né? E você acabou fazendo até um curso fora do Brasil, né? Mas o que mais assim que você destacaria, além de amostragem, o que mais que você acha que um aluno na graduação ali tinha que prestar atenção, alguma coisa que pode ser que apareça muito depois, alguma disciplina, o que você falaria? O que, pelo menos na sua trajetória, te marcou um pouco mais? Eu acho que modelo em geral, porque até aqui, todos esses trabalhos que eu falei ali no final, tem algum tipo de modelo ali. O indicador R, inclusive, eu uso modelo ali dentro. Então, acho que as matérias de modelo, MLG, tem outra antes, não tem? Não sei. Era inferência e já ia para MLG? Não lembro. Modelos lineares. Não, tinha modelos lineares e depois generalizados, né? Enfim, eu acho que o modelo é a base, né, da estatística. Eu acho que eu trabalhei na Generali usando o modelo, trabalhei agora, hoje em dia eu trabalho. A gente aqui, uma coisa que eu gosto muito de trabalhar aqui é a questão acadêmica, vamos dizer, porque é isso, a gente está sempre produzindo artigo, a gente está sempre indo para congresso, sempre fazendo cursos. Aqui a gente tem toda uma facilidade de... por exemplo, se eu quiser... Alguém perguntou ali, pensa em fazer doutorado? KKK, é KKK mesmo. Então, pensar, a gente pensa... Inclusive, então, eu ia falar que aqui a gente tem essa... Eles deixam a gente fazer o doutorado. Quando eu digo deixa, eles me liberam para ir para as aulas sem eu precisar compensar depois. Então, eu acho que isso aqui é o que eu mais gosto, esse incentivo a continuar produzindo conhecimento. Então, eu acho que é isso. Sobre matérias também da ENSE, eu acho que além de modelo, as de programação, né? Tipo R e as outras. É porque eu sou focada no R, não sei nem o que vocês estão dando hoje em dia, se dá Python, se dá essas coisas. Mas programação é uma coisa que você vai usar em todo trabalho que você for. Como eu disse, na General era SAS, no INPE era R, aqui é R, mas aqui eu também já usei SPSS. Enfim, quando você sabe programar em uma, você consegue se virar em todas as outras. Então, seria isso, programação e modelo, se eu pudesse indicar. Sobre doutorado, eu não respondi, né, gente? Pensar, eu penso, mas fico nessa de esperando um dia fazer na ENSE. Porque aqui em São Paulo, que eu saiba, eu não sei se só tem esse, mas que eu saiba, só tem na USP. Já pensei várias vezes em fazer, todo ano eu penso. Aí vamos ver se um dia eu faço. Você pode ir para Michigan. Posso. A Aline é super inventiva. O de Michigan eu ia amar. É tipo a minha cara, aquele doutorado. Então vai, ué. Só tem uma distânciazinha aí. Uma grande distância, né? Obrigada, Maíra. Foi excelente. Eu sou fã, então não adianta eu falar muita coisa, né? Tem uma última pergunta aqui, para encerrar mesmo. O Nick, é apenas presencial? Estão te perguntando se você trabalha presencial. Antes da pandemia era 5 dias presenciais, aí veio a pandemia, a gente ficou de casa, porque antes da pandemia a gente não tinha nem como fazer home office, não tinha laptop, não tinha nada.
Aí, com a pandemia, a gente tem VPN, tem laptop, trabalhamos 2 anos de casa, mas aí voltamos híbrido na época, ficamos trabalhando 2 dias presenciais, depois foi para 3 dias, e agora voltou tudo como era antes, 5 dias presenciais. Então tem que morar em São Paulo. Não tem não, né? Você pode querer ficar indo e voltando. Ai, todo dia não dá, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu vou muito para o Rio direto. Amanhã eu vou para São Gonçalo, inclusive. Boa. Um dia vem visitar a gente, né? Isso. Sim, tem que ir. Eu amo. Se eu for, eu vou ficar chorando e não vou querer sair. Ai, ai. Obrigada, Maíra, novamente.